nós vamos falar sobre descobrindo a resiliência interior, um assunto que gera algumas dúvidas e o objetivo de hoje é esclarecer todos esses elementos. Veja comigo o texto preliminar que vai aparecer na sua tela. Já apareceu. Diz o seguinte o texto. Em momentos de luto, a descoberta da resiliência interior é um processo complexo que envolve diversos aspectos emocionais, psicológicos e até espirituais. Nós vamos falar bastante sobre isso nessa aula. Perdão, alguns pontos chaves a serem considerados que eu gostaria de colocar aqui. O primeiro item é com relação ao autoconhecimento e reflexão. Veja comigo o texto. O seguinte: o primeiro passo para descobrir a resiliência interior após o luto é olhar para dentro de si mesmo. Isso envolve refletir sobre suas próprias experiências, emoções e respostas ao luto. Esta percepção interior. O autoconhecimento ele é o alicerce sobre o qual a resiliência ela é construída. Ao compreender nossas próprias características, valores, crenças e limitações, nós podemos desenvolver uma compreensão mais clara de quem somos e como reagimos a situações desafiadoras, como o luto. Isso nos permite reconhecer nossas forças e fraquezas, possibilitando uma melhor adaptação às adversidades. A reflexão ela é uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal e a resiliência. Ela envolve revisitar e examinar nossas experiências passadas, analisando nossas emoções, analisando os nossos pensamentos e comportamentos associados ao luto. Por meio da reflexão, nós podemos identificar padrões recorrentes, perceber aspectos que contribuíram para a nossa capacidade de lidar com a perda e reconhecer áreas que podem exigir maior atenção e desenvolvimento. Durante o processo de autoconhecimento e reflexão, é essencial explorar e validar as emoções experimentadas durante o luto. Isso inclui permitir-se sentir tristeza, raiva, culpa, saudade e outras emoções que possam surgir. Ao reconhecer e aceitar esses sentimentos como parte natural do processo de luto, nós podemos iniciar o processo de cura emocional e fortalecer nossa resiliência. Uma parte importante da reflexão é a identificação de padrões de pensamento e comportamento que podem influenciar nossa resposta ao luto. Isso inclui padrões de pensamento negativo, autocrítica excessiva, evitação das emoções dolorosas ou comportamentos destrutivos de enfrentamento. Ao reconhecer e entender esses padrões, nós podemos desenvolver estratégias eficazes para lidar com eles e promover uma resposta mais adaptativa ao luto. A escrita terapêutica, a arte, a meditação e outras práticas de autoexpressão podem ser ferramentas úteis durante o processo de autoconhecimento e reflexão. Essas atividades proporcionam um meio de explorar e processar emoções de forma criativa e não verbal, facilitando a compreensão de nossos próprios pensamentos e sentimentos em relação à perda. Ao embarcar nessa jornada de autoconhecimento e reflexão, é importante lembrar que o processo é único para cada indivíduo e pode levar tempo. No entanto, dedicar-se a essa exploração interna, certamente nós vamos dar os primeiros passos em direção à descoberta da resiliência interior e ao crescimento pessoal após essa fase tão difícil que é experimentar o luto. Vamos seguir? O próximo aspecto a gente vai trazer sobre a identificação de recursos internos. Vamos ler juntos esse texto. Cada indivíduo possui recursos internos únicos que podem ser associados durante períodos difíceis. Isso inclui qualidades como determinação, flexibilidade, empatia e criatividade. Se ele valorizar esses recursos, você pode fortalecer a sua resiliência e confiança em lidar com as adversidades da vida. Os recursos internos, eles se referem às capacidades, às habilidades e traços de personalidade que cada indivíduo possui. Isso pode incluir qualidades como determinação, flexibilidade, empatia, criatividade, autoconfiança, resolução de problemas e capacidade de adaptação. Esses recursos são inerentes a cada pessoa
podem ser ativados e desenvolvidos ao longo da vida. O primeiro passo para identificar recursos internos é reconhecer a sua existência e importância. Isso envolve uma reflexão honesta sobre si mesmo, identificando suas forças, habilidades e características positivas. É essencial valorizar esses recursos, reconhecendo o seu potencial para ajudá-lo a lidar com desafios e superar as adversidades. Ao identificar e valorizar os seus recursos internos, você fortalece a sua resiliência emocional e psicológica. Essas qualidades internas funcionam como uma espécie de rede de segurança. Durante momentos de estresse, de dificuldade, permite que você enfrente os desafios de forma mais eficaz e construtiva. Quer ver um exemplo? A determinação ela pode ajudá-lo a persistir diante das dificuldades, enquanto a empatia pode fortalecer seus relacionamentos e redes de apoio. Além de reconhecer os recursos internos existentes, também é possível desenvolver e aprimorar essas qualidades ao longo do tempo. Isso pode ser feito por meio de práticas como a autorreflexão, o desenvolvimento de habilidades interpessoais, a participação em atividades que desafiam e estimulam o crescimento pessoal e a busca pelo feedback construtivo de outras pessoas. Durante o processo de luto, a identificação e o acionamento dos recursos internos podem ser especialmente importantes. Por exemplo, a flexibilidade pode ajudá-lo a se adaptar a mudanças inesperadas, enquanto a empatia pode fortalecer o seu relacionamento e conexões interpessoais. Reconhecer sua própria capacidade de enfrentar esses desafios pode proporcionar uma sensação de controle e capacitação durante esse período difícil. Ou seja, identificar e valorizar seus recursos internos é fundamental para cultivar a resiliência e a capacidade de enfrentar o luto e outras adversidades da vida. Ao reconhecer suas próprias qualidades e habilidades, você se posiciona de forma mais forte para superar os desafios e encontrar significado e crescimento pessoal, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos mais duros. Vamos seguir? Próximo item, eu quero pensar sobre o cultivo da autocompaixão. Durante o luto, é comum enfrentar sentimentos de culpa, autocondenação e autocrítica. Cultivar a autocompaixão, a capacidade de tratar-se com bondade, compreensão e aceitação, mesmo diante dos próprios erros e falhas, é fundamental para fortalecer a resiliência interior. Certamente isso vai fazer toda a diferença. A autocompaixão é a habilidade de tratar de si mesmo com a mesma gentileza, com o mesmo cuidado e compreensão que você normalmente ofereceria a um ente querido que está sofrendo. Envolve reconhecer sua própria humanidade, aceitar suas falhas, dificuldades sem julgamento ou autocrítica severa. Perceba que durante o luto é comum experimentar uma variedade de emoções intensas. A gente falou um pouco sobre essa questão, né? A culpa, a autocondenação, a autocrítica. Cultivar a autocompaixão oferece uma maneira de lidar com esses sentimentos de uma forma mais saudável e construtiva. Em vez de se culpar por sentir-se triste ou angustiado, você se permite reconhecer a dor com gentileza e aceitação, sabendo que é uma reação natural à perda. Existem várias práticas que podem ajudar a cultivar a autocompaixão, incluindo a meditação, a bondade amorosa, a escrita terapêutica, o desenvolvimento de um diálogo interno compassivo. Por exemplo, você pode praticar e repetir palavras como, por exemplo, quem eu, me, quem eu sou, né? Que eu encontre paz, que eu encontre conforto em tempos de dificuldade, que eu possa me aceitar como eu sou. Posso me aceitar como eu sou. Estudos mostram que a autocompaixão está associada a uma série de benefícios para o bem-estar emocional e psicológico, incluindo a redução do estresse, aumento da resiliência, a melhoria da saúde mental e a maior satisfação da vida. Ao cultivar a autocompaixão durante o luto, você fortalece sua capacidade de lidar com a dor de forma saudável e construtiva, promovendo um processo de cura muito mais eficaz. Eu gostaria de continuar para o nosso último slide,
nós vamos falar sobre o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento. Muito bem, diz o seguinte, o nosso último slide. Uma parte essencial da descoberta da resiliência interior é o desenvolvimento de estratégias eficazes de enfrentamento. Isso envolve aprender a lidar com o estresse, gerenciar as emoções de forma saudável e adotar práticas de autocuidado que promovam o bem-estar físico, o bem-estar emocional e o bem-estar espiritual. O desenvolvimento de estratégias de enfrentamento requer uma compreensão das próprias necessidades e preferências. Isso pode envolver experimentar diferentes técnicas e descobrir quais são mais úteis em diferentes situações. Por exemplo, algumas pessoas podem encontrar o conforto na meditação, enquanto outras preferem expressar suas emoções por meio da arte ou da escrita. E nós temos algumas estratégias. As estratégias físicas. Perceba que o autocuidado físico ele desempenha um papel crucial no enfrentamento do luto. Exercícios físicos regulares, como caminhadas, yoga, corrida, podem ajudar a liberar endorfinas, reduzir o estresse e promover o bem-estar físico e emocional. Além disso, manter uma dieta equilibrada, dormir adequadamente e evitar o uso excessivo de substâncias como álcool e drogas também são componentes importantes do autocuidado físico durante o luto. Nós temos também as estratégias emocionais. O desenvolvimento de habilidades de regulação emocional é essencial para lidar com o luto. Isso pode incluir a reflexão, a meditação e outras estratégias, né? Como o compartilhamento de sentimentos com amigos, com familiares de confiança, escrever um diário para processar as emoções, ou participar de terapia individual ou em grupo para obter um apoio profissional. Nós temos também estratégias espirituais. Para algumas pessoas, a espiritualidade desempenha um papel importante no enfrentamento do luto. Práticas como a oração, a intercessão, a reza ou a participação em serviços religiosos podem oferecer conforto e apoio durante esse período desafiador. Cultivar uma conexão com algo maior do que nós mesmos pode trazer significado e esperança à jornada de luto. Por fim, nós temos as estratégias sociais. O apoio social é um componente fundamental no enfrentamento do luto. Buscar apoio entre amigos, buscar apoio entre familiares, buscar apoio em grupos ou comunidades religiosas, pode oferecer uma rede de suporte emocional durante esse período complexo. Além disso, ajudar os outros também pode ser uma estratégia eficaz de enfrentamento, pois proporciona um senso de propósito e conexão comunitária. Ou seja, nós, ao longo dessa jornada, já fui aqui para o nosso último slide, a finalização, ao longo dessa jornada, nós pensamos e vimos que o desenvolvimento de estratégias eficazes de enfrentamento do luto é essencial para fortalecer a resiliência interior e lidar com o luto de forma saudável e construtiva. Ao adotar uma abordagem holística que inclui cuidados físicos, emocionais, espirituais, sociais, é possível promover o bem-estar integral e a recuperação durante esse processo desafiador. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o processo de construção de relacionamentos significativos. Por enquanto, eu gostaria de agradecer a sua atenção e desejar bons estudos, boa pesquisa e até a próxima. Tchau, tchau!